Você conhece o nome Diri e Cassie Ventura, a mulher que sofreu anos de... E agora, grávida de 8 meses, está depondo por dias inteiros contra um dos homens mais poderosos da indústria da música. Na frente dele, na frente dos filhos dele e de um tribunal inteiro. Cassie não é só uma ex-namorada, ela é uma sobrevivente. E esse vídeo é sobre ela, sobre a sobrevivente. Sobre uma história que poderia ter ficado no silêncio, mas acabou virando um exemplo de resistência. Sobre a mulher que teve a coragem de romper o silêncio e acender um farol para outras vítimas. Cassie Ventura começou sua carreira de cantora nos anos 2000. Talvez você até lembre do hit chamado Me and You. Foi assim que ela estourou. Ainda muito jovem, lá pelos seus 19 anos. E logo entrou para os círculos de grandes nomes da indústria musical. Foi nesse cenário que ela conheceu o Sean Diddy Combs. Diddy, para quem não sabe, é um dos empresários mais poderosos na indústria da música. Um magnata do hip hop, dono de gravadora, a Bad Boy Records, produtor e com uma imagem pública, cercada de luxo e influência. Mas por trás dos flashes e da fama existia outra história. Cassie e Diddy tiveram um relacionamento marcado por um ciclo de manipulação, violência, controle e silenciamento que durou mais de uma década. E o mais importante é que essa história ela não é só sobre duas celebridades. É sobre o que acontece quando o poder encontra o silêncio. É sobre como o sistema protege o agressor. É sobre como, mesmo assim, uma mulher decidiu romper tudo isso e contar sua verdade. Gente, eu fiz questão de gravar esse vídeo porque o que eu mais tenho visto é mídia colocando holofote em cima de agressor. Documentários enormes, séries, e não é só sobre o Diddy, não. É assim com... E até sempre tem aquele ângulo frio, jornalístico, tentando entender a mente do agressor. Como se fosse mais importante analisar o trauma que ele carrega, o que fez ele fazer o que fez, e não reconhecer a força de quem sobreviveu a ele. E mesmo quando falam da Cassie, o foco está sempre nos detalhes específicos dos que são reais, são gravíssimos e que precisam ser expostos sim. Mas o que ninguém está mostrando é o tamanho da coragem que ela teve que ter. Em 2023, quando ela entrou com o processo contra o Diddy, ele ainda era o Diddy, um dos caras mais influentes da indústria da música. E mesmo assim ela falou, mesmo sabendo da estrutura, do dinheiro, da influência que ele tinha, ela foi lá e ela denunciou. Em menos de 24 horas, um acordo milionário encerrou o caso. E aí começaram os ataques a ela. Teve gente falando que ela só queria o dinheiro do Diddy, que ela estava só se aproveitando, ou até aquele clássico que vocês escutam muito por aí. Se era tão ruim assim, por que ela voltou para ele? Isso porque, mesmo após episódios de violências como o que foi registrado na câmera do hotel, onde o Diddy acabou ela no hotel, essas câmeras de segurança registraram o momento e esse vídeo acabou vazando aí na internet, todo mundo viu, né? Provavelmente você tenha visto também. Então, mesmo depois desse episódio, desse acontecido, a Cassie ainda voltou com ele. Isso é um reflexo de um ciclo de onde a vítima é constantemente manipulada e desvalorizada. O que muitas pessoas não entendem é que relacionamentos abusivos não são tão fáceis assim de romper. Eles envolvem manipulação, medo e muito amor por parte das vítimas também. A Cassie, ela não era só a namorada do Diddy, ela era uma mulher sob o controle absoluto dele.
Você imagina uma menina começando a carreira de cantora, querendo realizar um monte de coisa, não sabia, não tinha malícia na indústria da música, e ter conhecido ele com lá seus 40 e poucos anos, ela com 19, você entende? A mentalidade é diferente. Tanto é que a Cassie conta dos depoimentos dela que quando ela fez 21 anos, que ela fez uma festa, o Diddy a puxou pro banheiro e deu um beijo nela. E ela ficou muito assustada com aquilo, tipo, ela não ouvia daquela forma e tudo mais. Então, ela não tinha muitas experiências sexuais também. Então, a gente tem que entender todo um contexto antes de ficar julgando, né? E o que é mais interessante é se a gente dissecar, né, o relacionamento dos dois, vocês percebem ali logo no início, a Cassie, ela conseguiu assinar com a Bad Boy Records um acordo aí de 10 álbuns. Desses 10 álbuns, só um foi lançado. Quando ela lançou 3 singles, se eu não me engano, pela Bad Boy. Os 3 estouraram na época. E o que que aconteceu? O Diddy percebeu que se ele continuasse investindo, se ela continuasse cantando e trabalhando, ela ia crescer, ela ia ter independência financeira, ela ia ter ser maior que ele, entendeu? Porque ela fez muito sucesso assim rápido. Então, o que que ele fez? Assim como outras também mulheres, daquela série Make a Band, que ele participava, que ele acabou demitindo as meninas, não sei se vocês sabem dessa história. Mas enfim, sempre que ele via mulheres com uma chance assim de meteórica, de ser maior que ele ia lá e cortava as asinhas. Porque é bem mais fácil quando a mulher depende 100% dele para ele fazer o que ele quiser. Então isso aconteceu, infelizmente, com a Cassie. Ela ficou num momento da vida dela em que ela dependia dele para tudo. Ele controlava tudo, ele controlava as finanças, ele controlava a carreira. O apartamento que ela morava estava no nome dele, era só a 3 minutos da casa dele. Então ele sabia o que ele estava fazendo desde o início. Ele sabia que se ele deixasse ela crescer, ter ficar famosa e ter poder sobre ele não ia conseguir fazer o que ele queria com ela, porque ela ia perceber que aquele lugar não estava bem para ela, ela ia embora, entendeu? Então, gente, é sobre isso que eu falo para todas as minhas amigas, as mulheres que eu amo, que eu gosto, não dependam de homem, não dependam de homem. Tenha sua carreira, tenha seu dinheiro, seja independente, para que você não esteja em situações de perigo e você não tenha para onde correr. Você tem que ter sua carreira, você tem que ter seu dinheiro, você não tem que largar tudo por conta de homem, entendeu? Então a Cass estava numa situação onde ela não tinha saída, onde ela não tinha saída, justamente porque ele fez tudo estrategicamente pensado para fazer com que a Cassie fosse a marionete dele. E funcionou, tanto é por uma década. Então, gente, esse controle que ele tinha da vida dela não era uma coincidência, era uma estratégia que ele fez de propósito para deixar ela presa, sem alternativa, para ela ter que fazer o que ele queria e pronto, acabou. Tanto é que nos depoimentos da Cassie, ela conta que passou anos com medo de contrariar os desejos de Didi, especialmente aqueles de natureza. Foi aí que ela acabou cedendo aos freak-offs e outras situações extremas, porque ela tinha medo que ele reagisse com muita raiva ou violência física e cumprisse ameaças constantes que ele fazia a ela, que se ela não fizesse o que ele queria, ele ia divulgar vídeos explícitos dela em situações degradantes. Tanto é que eu acho que em 2011, quando ela começou a um relacionamento com o Kid Cudi, não sei se é assim que pronuncia, mas ele ameaçou ela a divulgar vídeos íntimos dela se ela não pagasse US$ 20.000 para ele. Tanto é que a mãe da Cassie teve que fazer um empréstimo para pagar ele para que não vazasse os vídeos dela, porque a mãe ficou muito assustada, né, com toda a situação. Depois,
o Diri acabou devolvendo o dinheiro, enfim, mas o trauma já estava instalado ali. Além disso, nos depoimentos, ela conta que teve que estar sempre usando substâncias ali para entorpecê-la, né, nas situações sobre ordem aí do Diri. Esse ambiente de abuso e controle acabou minando a autoestima dela e a autonomia também, tornando ainda mais difícil romper o ciclo abusivo. Eu até achei interessante, galera, que no julgamento do Diri, eles chamaram uma profissional, acho que foi a promotoria, que chamou uma psicóloga para explicar todo esse processo de ciclo abusivo e como que ele usa de outras artimanhas, de outras estratégias além da violência física para fazer com que a vítima não consiga sair. Então, no caso do Diri, ele fez todas as estratégias para que a Cassie ficasse paralisada e fizesse tudo que ele queria que ela fizesse. Entende? Então, não é tão simples assim como as pessoas ficam julgando, ficam falando, entendeu? Eu mesmo nunca passei por um relacionamento abusivo, então não tem como eu apontar o dedo para alguém e falar alguma coisa, entende? Então, queria mais um vídeo focando nessa questão e também focando no quanto a Cassie foi muito corajosa e o quanto que a partir da decisão dela que a gente tem tudo que está acontecendo com o Diri, o julgamento, tudo que está acontecendo, toda essa exposição é por conta da decisão da Cassie que decidiu recorrer na justiça. Decidiu falar sobre e contar a história dela. Após sofrer anos de abusos com o Chandler Combs, a Cassie teve muitas consequências psicológicas. Ela já contou, né, que ela teve um estresse pós-traumático, ela tinha flashbacks muito recorrentes, ruins, sobre tudo que ela tinha vivido, e entrou em depressão e pensou até em tirar a própria vida. Mas ela buscou ajuda, ela foi para uma reabilitação, começou a fazer terapia e começou a se cuidar. E acho que foi ela tá com outra pessoa, um rapaz que era personal trainer do Diri, inclusive, que ela conheceu. Hoje ela é casada com ele, vai pro seu terceiro filho com ele. E ela conta que ele ajudou muito, apoiou muito ela nesse processo de cura. Assim que começou a terapia, a reabilitação, enfim, a Cassie conseguiu compreender a extensão do trauma de tudo que ela viveu e a necessidade de responsabilizar o seu agressor. Bom, ela foi questionada sobre a decisão de testemunhar contra o Diri e ela falou uma coisa muito interessante. Eu não consigo mais carregar isso. Não consigo carregar a vergonha, a culpa, a maneira como ele tratava as pessoas como se fossem descartáveis. O que é certo, o que é errado, é errado. Vim aqui para fazer a coisa certa. Mesmo após um acordo milionário em 2023, a Cassie continuou a colaborar com as autoridades, demonstrando determinação para buscar justiça, não apenas para si, mas também para outras vítimas que possam ter sido silenciadas. Cassie Ventura é uma sobrevivente. Sua história nos mostra que romper com o ciclo do abuso é um processo complexo que envolve muito medo e principalmente muita coragem. Antes de julgar uma vítima por voltar com seu agressor, a gente precisa entender todas as nuances desse abuso e oferecer apoio, não julgamento. Porque a verdadeira pergunta não é por que ela voltou, e sim como podemos ajudar ela a sair. Mas o que a Cassie fez mudou o curso dessa história. Porque quando uma mulher tem coragem de falar, ela arrasta outras com ela. Ela mostra que é possível romper, mesmo quando parece impossível. E uma coisa precisa ser dita. A denúncia de Cassie Ventura foi um farol para outras vítimas que até então só conheciam o escuro. Esse vídeo não é sobre o escândalo, é sobre uma mulher que sobreviveu. Sobre uma história que poderia ter ficado no silêncio, mas acabou virando um exemplo de resistência. Que a gente aprenda a olhar para mais Cassies do mundo, a ouvir, acolher, proteger e exaltar. Porque quem fala, salva.